dia. Nós estamos aqui no domingo, último dia do segundo Encarna Rock em Erechim. A gente foi convidado para ser a banda headliner e funcionou tudo muito bem. Foram 38 bandas, né? Mais ou menos 38 bandas. E maravilhoso o lugar, é legal, a produção foi muito boa. Se não nos faltou nada, não faltou nada a nenhuma banda. Tudo funcionou no horário. Um negócio assim, digamos, é difícil de fazer acontecer, porque o brasileiro tem a mania de atrasar por si só, né? A gente faz vários shows e às vezes a gente vai tocar 2 horas da manhã, não porque foi combinado isso, porque é uma série de atrasos. Mas aqui não, foi combinado no horário, a gente estaria no palco em determinado horário, tudo aconteceu conforme foi planejado. Então, por início, então, parabéns pela produção e tal. Aí podemos agora começar com a entrevista em si. Bom, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aqui recebendo vocês. Sejam muito bem-vindos, Banda Vulcano aqui no Rio Grande do Sul. Depois de 30 anos aí, né? Primeira vez no Rio Grande do Sul. Primeira vez. Primeira vez no Rio Grande do Sul. Então eu queria pedir para vocês o que vocês estão achando, o que vocês acharam do público aqui, o que vocês acharam de tocar aqui na cidade, aqui em Erechim, no Encarna Rock. Ok, então vamos ao nosso baterista, porque para se inteirar mais com o público não existe outro. Já chega. Relações sociais, né? Aqui a gente pode dizer, em primeiro lugar, é que o churrasco é maravilhoso. Tá assando lá, né? A cachaça também. Cachaça boa. Também. Nossa, é boa, a cerveja é boa. A cerveja é boa. Não, a moçada toda, realmente, o pessoal conhece. O interessante do público aqui do Rio Grande do Sul é que o pessoal conhece quando vem para os shows, sabem da história da banda, conhecem da banda. Não é o pessoal que cai de paraquedas no show, conhece o repertório. Sabiam as músicas, botaram a gente para correr mesmo, porque nós fizemos um show bem extremo, bem agressivo e muito por conta do público. O público aqui em Erechim foi surpreendente pra gente, respondeu muito bem e botou a gente para fazer o som mais porrada. Então a gente está extremamente satisfeito. Nossa primeira apresentação aqui no Rio Grande do Sul, esperamos que de muitas outras, porque pela receptividade do público teve uma interação, como se a gente já estivesse tocando aqui há muito tempo. A gente é um orgulho. Como se fosse da casa. É como se fosse da casa, a gente se sentiu bem em casa, a gente só tem a agradecer mesmo, valeu mesmo. Então, e o fato de ser a primeira vez que a gente veio aqui, a gente priorizou um repertório bem dos 2 primeiros álbuns, tal, né? Enquanto isso, teve pessoas que me perguntam, vocês não tocaram The Band, The Kid Beast? Não, dessa vez não, mas uma outra vez que a gente voltar, a gente toca. Isso mostra que o pessoal está inteirado no Conhece o que a banda tem feito hoje em dia. Né? Exato, isso que é muito importante. Bom, legal, e bom, já falando no show e tal, queria dar os parabéns, tava lá na frente lá, e muito legal, foi uma honra mesmo. E assim, uma outra pergunta aqui, bom, a gente sabe que vocês já tocaram em vários lugares do mundo, aí, já viajaram bastante por aí. Eu vou soltar as perguntas aí vocês veem quem vai respondendo aí. Vamos lá. Como que vocês percebem, como que vocês sentem, como são recebidos lá fora, como eles veem a cena, as bandas do Brasil, enfim, como que vocês sentem isso lá fora? Enfim. O Luiz Carlos pode falar bastante disso. Bom, quando a gente foi a primeira vez para a Europa, a gente sabia que haveria curiosidade em cima da banda, porque durante muito tempo a gente recebeu mensagens questionando quando haveria uma possibilidade da banda excursionar por lá. E por sorte, a gente conheceu muitas pessoas durante essa turnê que nos receberam muito bem e, consequentemente, a gente também conseguiu fazer o nosso trabalho de uma forma mais consistente, sem ser que muita banda que se arrisca em tocar fora do país
que acaba pegando o que a gente chama de roubada. De não ter onde dormir, não ter o que comer, e é turnê de mochileiro, como a gente fala. Vulcano não, a gente, na primeira turnê, tudo deu certo. Apesar de muito estresse antes da turnê, na parte de logística, tivemos vários problemas para conseguir fechar a turnê, entendeu? Mas durante o processo da excursão, a gente conseguiu cobrir mais países do que a gente esperava. 11. Porque as pessoas, sabendo que a gente já estava na Europa, entravam em contato questionando se haveria algum day off, algum dia de folga que a gente pudesse fazer um show extra. E conseguimos fechar, inclusive, shows interessantes, como, por exemplo, tocamos em Budapeste, Sarajevo. Então, foi uma experiência muito legal. O público sempre vinha conversar com a gente e demonstrava grande respeito por conta da história que a banda tem no Brasil, mas essa história chegou no exterior e mesmo sendo o Vulcano sendo uma banda considerada esse underground, muitas pessoas acompanhavam a trajetória da banda desde os anos 80, até pelo fato de que alguns trabalhos do Vulcano nos anos 80 foram editados em vinil no exterior, como o Blood Vingers, o Hurt Race. Então, isso acabou sendo impactante para nós, porque a gente sabia que ia ser uma turnê bacana, mas acabou sendo uma experiência incrível e possibilitou o retorno da banda por mais 3 vezes, além dessa primeira turnê, em anos consecutivos, entendeu? Então, o contato que a gente teve com algumas bandas perduraram, como por exemplo o Niflheim da Suécia, que já havíamos lançado um trabalho em conjunto com eles, o Split Thunder Metal, em vinil, e 4 anos depois foi quando a gente esteve na Europa pela primeira vez e fizemos um show só com eles. Mas os integrantes ficaram muito próximos da gente, em termos de backstage, enfim. E, inclusive, um dos integrantes viajou para uma outra cidade para poder acompanhar mais uma data do Vulcano. Aí, nas demais turnês, a gente sempre mantinha contato com eles. A gente fez a segunda turnê, eles não estavam inclusos, mas tocamos com o pessoal do Niflheim. E a terceira e a quarta turnê a gente fez inteira com eles. Então, isso é muito legal, porque cria um vínculo, uma amizade muito forte na cena entre o Brasil e a Europa, entendeu? Então, a gente veio com uma baita bagagem interessante de contato com o público, com bandas, entendeu? Ver que as coisas acontecem lá fora de uma forma muito séria, né? Você pode imaginar um show num bar que caibam 150 pessoas. No Brasil, normalmente, as bandas montam um equipamento no chão, no canto, tocam praticamente como se fosse um ensaio. Lá fora, um bar com essa capacidade, você tem o equipamento todo microfonado, com PA, jogo de luz, um palco, aí você fala assim, caramba, é um show reduzido em termos de produção, mas tem tudo que uma produção grande também te favorece. Só no mesmo lugar. E o respeito que o pessoal que é dono de bar de rock, em geral, tem pelas bandas, no Brasil a gente tem uma grande dificuldade quando um produtor pequeno tenta levar a gente para uma casa de show que não tem a estrutura adequada. E a gente sabe que a grande parte das bandas da cena underground ainda encontram aquela situação de querer organizar um show e o dono do bar acha que está fazendo um favor, deixando a banda tocar, só que ele está ganhando uma baita grana com a venda dos produtos da casa, e as bandas que estão tocando ali tocam sem ganhar nada, muitas vezes ganham cervejinha, entendeu? E fica por isso mesmo. E lá fora não. Lá fora, se você combinou um determinado valor em euros, ali, entendeu? Eles pagam direitinho. Deu público a menos, não tem problema, porque em outras noites pode ter entrado um caixa extra, o cara tira daquela outra data, compõe, e aí a cena vai girando. De segunda a segunda. De segunda a segunda. Não existe um dia fraco demais a ponto de ninguém querer fazer show. Não, você gosta de metal, você pode ter certeza. Algum bar vai ter um show. E só acrescentando uma coisa, assim, não foi, assim, o Vulcano é muito bem recebido, foi e ainda é tal, mas eles têm assim
eles são assim uma atração por banda brasileira. Isso, Cara, assim, ó, Eles imagina de uma assim, forma geral, né? qualquer banda brasileira que se arriscar aí, mas com uma estrutura mínima, quem conhece e tal, não vai se dar mal, entendeu? Não vai se dar mal, porque eles têm esse negócio, o brasileiro, vocês fazem o melhor metal do mundo e tal. Eles A gente enxergam- nem faz isso. Eles estão sempre perguntando sobre bandas nacionais, é uma- bandas antigas, inclusive. Eles É. conhecem coisas que É uma muita coisa gente que o aqui Brasil- às vezes não conhece. É uma coisa que o brasileiro tem de tocar, que o Arthur sempre fala, que eles não têm. É a cereja do bolo, assim, eles falam, cara, como é que vocês fazem isso? E a gente não entende por que eles perguntam isso pra gente. Então, E muitas vezes você pode se deparar com pessoas que são músicos extremamente técnicos, que fazem do começo ao fim o bagulho como se fosse um reloginho. E no nosso caso, a gente toca com a paixão em primeiro plano, entendeu? Então muitas vezes um pode Você muda o dar uma andamento entrada, da só que os música. outros músicas caras saem diferentes, os outros caras sempre. estão antenados. E aí uma pessoa que toca em banda no exterior e assiste vários shows do Vulcano, eles falam, por que hoje vocês tocaram assim, por que ontem foi essa? Mas pra gente é natural, saiu e foi e tá beleza. A galera que tá Porque no público ali sente essa energia. porque a gente não pode nem encarar como, a gente errou, não, a gente não errou. A gente mudou uma coisa ali e tal, mas foi natural, diferente. entendeu? E uma coisa interessante também com relação a essa pergunta, até com satisfação a vocês que estão fazendo esse evento, é que a primeira pergunta que os caras falam, pergunta assim, escuta, como é que é a cena no Brasil? Porque se vocês estão aqui, se vocês conseguiram estar da América do Sul, tá aqui na Europa fazendo turnê, é porque o pessoal, existe uma cena forte, uma cena que apoia vocês. Então quer saber como é que são as bandas, como é que tá a cena, como é que é o público. Quem são as bandas Quem que são- a gente gosta? Eles têm vontade de vir pra cá. Eles têm muito- Valorizam bastante o que acontece aqui. Então, por exemplo, o Carna Rock, por exemplo, é uma coisa que tem, vai ter um incluído lá fora, porque sempre que a gente tá indo, a gente está levando também as informações de todos os eventos que a gente faz aqui, porque eles querem saber, porque é isso que suporta, dá apoio para a banda poder estar lá fora. Eu acho que a cena brasileira foi muito bem divulgada durante os anos 80 e 90, principalmente por conta de alguns selos que investiam nas bandas brasileiras e mandavam material para fora. Então, lógico que algumas bandas se destacaram e permaneceram na cena por muito tempo. Não sei nem falar o nome de algumas bandas, mas o que seria, vamos dizer, o lado B do catálogo dessas gravadoras despertou interesse também, entendeu? Exato. E em contato com o pessoal dessas bandas antigas da cena brasileira, que retornaram atividades ou que permaneceram de uma forma um pouco mais, sem ser aquele lance de compromisso de turnê, etc. E eu incentivo esses caras a fazer, se você acreditou nos anos 80 que a sua banda tinha potencial e tudo mais, se você manter contato, você vai ter a mesma chance de ir mostrar hoje em dia o seu trabalho, porque você está mais experiente, você melhorou como músico, como pessoa, etc. Então também cabe a essas bandas antigas entendeu? E continuar mostrando como é o metal brasileiro. Porque existe público para black metal, thrash metal, death metal, enfim. Eles aceitam e conhecem a fundo mesmo. Bandas novas estão indo com mais facilidade para o exterior do que as bandas de tradição do metal brasileiro. E essas bandas novas investem, numa turnê e voltam com a experiência que nós tivemos quando fomos a primeira vez e deixamos as portas abertas para... Fica muito mais fácil o contato. Estamos em 2015 e já temos shows agendados para o exterior, entendeu? E shows daqui a 8 meses, por exemplo. É uma engrenagem. Se você tem banda, você quer levar seu trabalho a sério, você precisa trabalhar com antecedência esse ponto. E de todo esse tempo que vocês estão em atividade, vocês sentem assim que hoje em dia, atualmente, assim, é mais fácil você chegar e conseguir ir pra fora, por exemplo, uma banda começando, por exemplo, o Vulcano, quando começou lá, e hoje em dia, uma banda começando, assim, como que vocês veem essa... Bom, primeiramente, a banda tem que estar estruturada financeiramente, porque a turnê ela é custeada pela própria banda, que amarrada nos contratos tem que fazer uma previsão de quanto vai entrar.
para ver se vai cobrir os custos. Na verdade são as passagens, né? É. As passagens. E de volta, porque depois lá dentro eles fazem tudo. Você vai ter A não ser que você estrutura, queira gastar seu dinheiro, pô, comprando camiseta e. Aí é outra coisa, mas. Tem bandas que fecham turnês, como eu disse, Banda de nova. mochileiro. É a turnê que o cara sequer aluga uma van. Ele pega trem de uma cidade para outra, fica caríssimo entendi. também, entendeu? verdade. Porque são bandas que não trabalharam com uma agência de shows. Vem aí. Uma agência de shows facilita para o músico a gente chama de schedule. Você não tem que se preocupar com transporte, com alimentação, que é uma coisa que... Obviamente essa agência vai ganhar um percentual em cima dos cachês que forem fechados. Isso alivia essa carga de estresse que a banda que resolve assumir vai encontrar no dia a dia. Entendeu? Esse tipo de estrutura existe hoje, não existia antes. Na verdade a Então, internet ajudou muito, né? Com certeza. Porque antigamente era aquela coisa mais demorada, de carta, de comunicação por carta. E era um absurdo você viajar de avião. Aliás, é um grande... Então hoje em dia com a internet ficou tudo muito mais fácil, inclusive no sentido de que você tem ferramentas para aparecer. Você tem um YouTube aí, que você coloca o teu videoclipe, você pega uma câmera que é barata hoje em dia e faz o teu videoclipe. Então a banda que vai atrás, ela tem essas coisas mais fáceis, uma gravação boa, melhorou pra caramba e tal. Você tem essas ferramentas, e aí resta você se organizar e realmente, como ele falou, não cair numa roubada. Porque dá pra se estruturar legal e fazer algo que funcione. A banda brasileira que tem 1, 2 CDs, enfim, e trabalha sem divulgado, ela precisa viajar com a noção de que vai ter que ter um merchan muito mais além disso. Vai ter que ter camisas com uma boa estampa, Isso é boa qualidade. frente e verso, né, costas e frente. Ela tem que ter opções de repente, deixar à disposição pets, adesivos, bonés, entendeu? Porque tudo que envolve o nome da banda, que pode ser considerado como um produto vendável, tem que estar à exposição, entendeu? Uma banda iniciante. No caso da gente, a gente nem explora tanto esse lado, mas nós temos vários álbuns, tanto em CD quanto vinil. Nós, normalmente, a gente faz 3 tipos de estampa, entendeu? Então a gente oferece produtos que as pessoas às vezes não compram pela internet, mas compram direto nos shows. Tem essa cultura de comprar no show. Exatamente. Lá eles querem comprar no show. Tem banda que só vende em show. Tem banda que só vende show, não tem nem site, nada. Não se preocupa com loja, Porque com os distribuidora. caras têm essa cultura, eles já chegam, primeira coisa, já dão aquela passada de olho e tal. O que não conhece a banda, depois que a banda toca, então aí já corre lá, compra. E muita gente prefere já entrar no show e comprar, porque daí separa o dinheiro que vai ficar pra cerveja. Diferente do brasileiro que toma, daí Cara, vou deixar ele retomar as perguntas, senão... Só uma perguntinha aqui. Mais uma pergunta, assim, em relação ao trabalho, estão trabalhando em alguma coisa agora, estão pensando em lançar alguma coisa imediato? Queria que vocês falassem um pouco a respeito do trabalho, enfim. Nós terminamos um trabalho de estúdio. Apesar do nosso último álbum ter saído em YouTube, que é um ao vivo, mas a gente já foi fazer a turnê com boa parte desse trabalho novo finalizada. Então, agora falta terminar a mixagem no estúdio do Ivan, nosso baixista, inclusive. Ele acredita que em uma semana já vai encerrar a mixagem, a masterização. E aí entra a parte de negociação com a gravadora, para liberar no mercado. A gente teve bastante atividade nos últimos 2 anos. Em 2013 saiu The Man That Killed the Beast. Em seguida, no mês seguinte, a gente foi fazer a 3ª turnê pela Europa, em promoção desse disco. Durante essa turnê, o Zema já estava compondo músicas. No próximo ano. E eram muitas músicas, mais do que um álbum só. Então quando a gente voltou, a gente já fez o Liquid. A gente lançou o Live 2, que foi feito em Estocolmo, na Suécia, num show de 2013. E é esse lançamento que vai sair agora, que a gente esperou um pouquinho, porque já saiu do Holy Week de Live 2. E agora a gente está negociando com gravadora, já está praticamente pronto, estágio final de mixagem e masterização. Inclusive a arte gráfica também já está A arte gráfica já está pronta, praticamente. Então
nos próximos, acho que 2 meses, já deve aparecer algo novo do Vulcano. Já tem, inclusive, nome definido. Sim. Esse trabalho se chama The Awakening of an Ancient and Wicked Soul. Trilogy. E no que diz respeito a shows, agora o que vocês têm já agendado, que está já meio planejado aí? Agendado, já fazer São Paulo, no Sesc Belenzinho, depois Dia 20 de março. depois a gente vai para os Estados Unidos, aí faz aquele MDF, que é o maior festival de metal dos Estados Dia Unidos. 23 de A gente março. vai tocar no palco principal, né? E depois a gente tem ainda ali, tem Assunção no Paraguai, aí tem o Nordeste, tem 3 datas no Nordeste, que é Natal, Fortaleza, Portugal. Teresina, Portugal, né? É o inferno também. Portugal. E esse de Portugal a gente está tentando emendar, fazer uma pequena turnê. Ficar pelo menos uns 10 dias a mais lá, na Europa, na Espanha. A gente nunca teve na Espanha. Na Espanha. E nem em Portugal. Nem Portugal. Então talvez a gente está querendo emendar uns 10 dias em Portugal. E tem um monte de consulta, o pessoal, né? Até o pessoal mesmo do Sul, eu vi de Porto Alegre, eu vi no telefone aqui e tal, mas eu não lembro, não respondi ainda. De Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre perguntando. Estamos recebendo essa notícia agora. Eu falei pra tu, cara. Não era São Joaquim? Ou não, Não, era Porto Alegre mesmo. Que eu tenho que baixar lá o Rider técnico É de Porto Alegre. Baixar o capeta. Aí é isso. E as coisas vão acontecendo, assim, vão acontecendo aos poucos. A pessoa consulta, show. Isso aí. Bom, agora acho que para finalizar aí, então, se quiser deixar uma mensagem aí pro público aqui, público terechinense aí do Rio Grande do Sul aí, Cara, que curte Vulcano, curte Cara, assim, metal, não só para o pessoal de Erechim, mas todas as pessoas que eu conheci aqui nesses 2 dias que eu tive aqui. Cara, primeira coisa, eu agradeço a todos, porque todos vieram conversar comigo. A maioria conhecia uma parte da minha história que às vezes nem eu conhecia. Não sei os caras leram, mas conversaram. Então a primeira coisa é agradecer ao público. A gente conversou, tomamos cerveja, ganhei uma cachaçinha boa que está ali em cima em algum lugar. Veio de Osório aquela cachaça e tal. Conversamos com todo mundo. Então, a produção muito boa. Agradecemos a produção, perfeito. Tudo que foi combinado foi além da expectativa, classe A. Verdade. Então, eu agradeço, a minha parte é agradecer isso. Certeza. Tu? A mesma coisa, a assinamos cachaça embaixo. Você não tem A cachaça é a primeira da lição. A cachaça, as pessoas que eu conheci que eu não lembro também, mas eu conheci são muito boas. Obrigado aqui pela força. A gente realmente encontrou irmãos, né? Pessoas que estão. São sempre novas amizades, né, pelo mundo. E aqui também. É uma coisa importante, a educação. A educação daqui do Sul é um pouquinho mais. Elevado. Assim, um pouquinho além do que a gente está acostumado. Gera um prazer pra gente, é muito legal. Muito bom. A educação aqui das pessoas são. Eu tenho um diferencialzinho. Assim, eu não estou dizendo que o resto do Brasil é mal educado, não é isso. É que o pessoal é cultura de vocês, né? Aquela coisa. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, então. Foi bom pra ti, É o Vale Zero. Primeiro Vale Zero ninguém esquece. Nem existe mais, a marca. Bom, então aqui queria agradecer e dizer que foi uma honra aqui receber a banda Vulcano, agradecer pela presença, por tudo aí. Valeu mesmo e voltem sempre. Valeu. Não, com certeza. Valeu. Entre las trevas acomodadas